Depois de um dia inteiro de viagem, o navio finalmente se ancorou nas docas para um merecido descanso. Mugman estava observando a Ilha Nova. Este lugar parecia enorme comparado às Ilhas Winkle, e ele ainda nem tinha pisado na ilha. Parece incrível, não é? Edokero perguntou enquanto se aproximava. Nunca vi tantas pessoas antes. Bem, você acreditaria em mim se eu dissesse que já estive em ilhas muito maiores que essa? Quanto maior? Tão grande quanto o próprio mar. Uau! Mas então, o que devemos fazer primeiro? Talvez devêssemos perguntar sobre o paradeiro do diabo. Afinal, tenho certeza de que outros podem ter sido afetados por sua influência maligna. Essa é uma ótima ideia. E então Mugman e Edokero começaram a buscar informações sobre o paradeiro do diabo. Até que eles avistaram um lindo e gigantesco prédio e que tinha um bar cheio de pessoas nele. E assim que Mugman e Edokero estavam saindo do bar, escutaram uma voz. Ei, vocês aí, disse um marinheiro escondido atrás de uma flor. Ouvi dizer que vocês estão procurando o diabo. Se vocês quiserem encontrá-lo, é só escalar o cume do Monte Mary. Mas cuidado, tá? Porque lá vive um gigante muito grande e além de ser um lugar muito frio. Oh, muito obrigada pela sua ajuda, senhor. Mas e aí, vovô, como vamos escalar uma montanha gigantesca? E ainda batalhar contra um gigante? Não será nada fácil, porém eu tenho uma surpresa para você, disse o Edokero. Enquanto isso... Nós ainda estamos enrolados no pote. Nós não nos movemos desde que Ripslinger e o professor Marmelada roubaram nossos corpos. Eu poderia atacar o vidro quando quiser. O Bartleby poderia miar com a morte o quanto quiser. Mas sabíamos que nada aconteceria. O pote em que o Cuphead estava em cima de uma mesa ao lado do trono do diabo. O próprio diabo parecia absolutamente entediado com a situação. Ele batia suas garras contra o braço do trono enquanto olhava para o Cuphead de vez em quando. Nenhum deles dizia nada, embora o diabo ocasionalmente falasse com qualquer um dos demônios que passavam. Além disso, tudo ficaria desconfortavelmente silencioso por longo período de tempo. E isso tudo estava começando a enlouquecer o diabo. Você sabe, o diabo finalmente falou. Você era muito mais divertido quando estava lá coletando aqueles contratos de almas. Então, você acha que o Vladimir já pegou seu irmão? Ele provavelmente já pegou. Sim, você é ainda mais chato do que eu pensava. O diabo reclamou. E de repente, ele teve uma ideia. Ele estendeu a sua mão embaixo do seu trono e tirou uma bola de cristal. Depois ele moveu o pote do Cuphead para dar mais espaço para ele. Aqui, por que não procuramos seu irmão agora? Cuphead não queria olhar. Ele não queria ver seu irmão quebrado em milhões de pedaços. E, no entanto, a curiosidade levou a melhor sobre ele. Ele se sentou rapidamente quando viu o Mugman andando pela cidade em direção à montanha. Ele parecia estar falando com alguém. Será que era o Edokero? Olhe para isso, a caneca ainda está viva, disse o diabo impressionado. Cuphead estava tremendo, ele queria gritar com o Mugman. E ele queria dizer para o seu irmão ir para casa e esquecê-lo. E ainda assim, ele estava começando a se sentir esperançoso. Ele se aproximou da bola de cristal e observou o Mugman e Edokero continuarem a se mover. Ele viu como o Mugman e Edokero estavam assustados. E ainda assim eles continuaram. Cuphead continuou assistindo e ele acabou vendo a sombra de Vladimir. Ou melhor, a sua sombra na parede. Vladimir estendeu as asas e começou a voar à frente de Mugman. E o que quer que estivesse acontecendo, certamente não era bom. Mugman estava andando há cerca de 1 hora. Seus pés estavam começando a doer e ele estava ficando fraco e com fome. Mas ele não queria parar e fazer uma pausa, pois estava muito preocupado com o Cuphead. Você está bem?
Eduquero perguntou. Você está parecendo muito lento. Estou bem. Você tem certeza? Porque nós podemos parar quando você quiser. Enquanto ele continuava a andar, ele pegou o canudo de sua cabeça e começou a beber o líquido dentro. Ele sempre gostou de acreditar que o líquido poderia lhe dar a energia necessária para continuar. E na maioria das vezes, foi sempre isso que aconteceu. Mas, de repente, eles viram uma xícara andando por um beco escuro. A Chica parecia familiar. Suas roupas estavam rasgadas, havia um arranhão do lado esquerdo do seu rosto, o canudo dobrado na sua cabeça parecia ter sido arrancado por uma mordida, mas mesmo assim parecia muito familiar. Mugman então caminhou lentamente na direção da xícara. A Chica estava com a cabeça baixa, então não dava para ter certeza se era o Cuphead ou não. Mas quando a xícara olhou para cima, ele tinha um largo sorriso no rosto. E então o Mugman perguntou: Irmão, é você?